Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo. Então aqui é um espaço onde os amigos do noivo se reúnem e a gente tem como missão desse podcast de estarmos preparados, de estarmos cheios do Espírito Santo, porque a nossa missão como amigos do noivo é preparar o caminho do Senhor. Eu sou Matheus Félix, então sou eu que vou conduzir essa conversa hoje com vocês e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a Bíblia. Então, para esse primeiro episódio, do nosso podcast, então é um podcast que a gente vai dedicar muito tempo para falar sobre escatologia, para falar sobre a vinda de Jesus, para falar sobre as coisas do fim, para falar como que deve ser o nosso comportamento mediante as coisas do fim, como que deve ser o nosso comportamento mediante a vinda de Jesus, sobre as coisas que vão acontecer no fim. Mas para esse primeiro episódio eu achei muito importante a gente começar lançando as bases, lançando o fundamento, Então Jesus ele nos ensina que tudo que é construído sobre uma base fraca cai. Então ele fala que o homem insensato ele constrói a casa sobre uma base fraca, uma base que não é sólida. Ele constrói sobre uma base de areia e quando as águas vêm, leva essa casa, destrói essa casa. Mas ele compara também que o homem sábio edifica a sua casa na rocha. Tudo que é construído sobre um alicerce sólido, sobre um alicerce forte, ele permanece. Então pode vir ventos, pode vir chuva, que essa construção ela permanece. Nós sabemos que a rocha é Jesus e Jesus ele nos deixou a palavra dele como fundamento. Então nós não queremos ser essas pessoas que constroem sobre uma base fraca. Nós queremos ser aquelas pessoas que constroem sobre uma base sólida. Eu quero lançar fundamentos aqui com vocês, tá? A primeira base, o primeiro ponto que a gente pode lançar como fundamento aqui é que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Então existe um esforço diabólico, existe um esforço de Satanás que levanta os seus teólogos, pessoas com influência que estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. E isso não é verdade, isso é mentira. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Então tem muita gente que diz que porque a Bíblia foi escrita por homens, ela não pode ser a palavra de Deus. Que como foram homens mortais, igual nós, que escreveram a Bíblia, que ela não pode ser a palavra de Deus. Que ela é somente uma revelação de Deus. Mas não, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então João ele diz que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e que no princípio Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Então nós temos que lançar esse fundamento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem atualizar a Bíblia para encaixar a Bíblia nos ensinamentos que eles querem trazer, que se encaixem no modo de vida que agrade a eles mesmos. Querem trazer a palavra de Deus como algo que vai se amoldar nos padrões do comportamento do coração dele, e por isso dizem que a Bíblia já está desatualizada, que a Bíblia precisa de uma revisão, que a Bíblia não é literal, mas isso não é verdade. A verdade nua e crua é que a Bíblia é sim a palavra do próprio Deus, e ela foi revelada aos seus servos ao desenrolar da história. Durante toda a história da humanidade, Deus confiou a sua palavra aos seus amigos, Deus confiou a sua palavra a homens que tiveram o coração alinhado com o coração de Deus e deram abertura para que Deus pudesse revelar a sua palavra para eles, e eles escreveram. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E é isso, desde o início, Deus, através do Espírito Santo, impeliu homens a escreverem aquilo que estava no seu coração. Deus inspirou homens, abriu o seu coração para que homens pudessem escrever as suas palavras. Então, o primeiro fundamento que nós temos que deixar aqui como fundamento sólido é que a Bíblia é sim a palavra de Deus. E o segundo fundamento que a gente pode colocar aqui é como que nós interpretamos então a Bíblia, como que a gente interpreta a Bíblia como palavra de Deus, E eu lembro que quando eu fiz o curso de teologia da Assembleia de Deus, da nossa amada Bleia, o professor era o João Paulo, e cara, um homem de Deus, um homem muito sábio, e ele nos ensinou um princípio bem no início da aula. Ele começou a aula lançando esse fundamento e isso nunca mais saiu da minha mente. E ele disse assim: a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
cara, isso é uma verdade e é um fundamento, é uma base sólida que nós temos que lançar, de que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não precisa de teólogos, a Bíblia não precisa de comentários de outros livros, de outras literaturas para interpretá-la. Lógico que bons livros e boas literaturas são essenciais para o nosso conhecimento, são essenciais para o nosso crescimento em sabedoria, mas jamais devemos usar literaturas externas para interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus, se nós pegarmos os sermões de Jesus, Jesus sempre fala sobre aquilo que já tinha sido escrito na Torá ou nos profetas. Então, Jesus, o nosso amigo, que é a própria palavra de Deus, ele embasava e fundamentava os seus sermões naquilo que já havia sido escrito. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos que confiar no auxílio e na condução do nosso amigo Espírito Santo, para que nós possamos discernir o que ele tem para nos ensinar dentro da palavra. Eu creio sim que Deus usa grandes homens de Deus para escrever. Os livros são importantíssimos, eles trazem lições práticas que são tiradas das Escrituras, mas a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Então nós temos que confiar nisso. E foi interpretando a Bíblia com a própria Bíblia que Paulo ensinava às igrejas. Era da mesma forma que João ensinava os seus discípulos através da própria Bíblia. Foi assim, analisando, interpretando a própria Bíblia, que Esdras teve o discernimento de que o cativeiro tinha um tempo determinado para acabar. Foi analisando a própria Bíblia e interpretando aquilo que Davi teve o discernimento de que ele tinha errado quando ele tentou trazer a arca para Jerusalém, e ele conseguiu corrigir o seu erro e trazer a arca de volta para Jerusalém. Então nós temos que confiar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As outras literaturas são importantes para trazer ensinamentos práticos, para a gente aprender um pouco mais, para a gente nos aprofundar em assuntos específicos, mas o nosso comportamento deve ser que a Bíblia se interpreta, e nós devemos buscar na própria Bíblia a interpretação para ela. E podemos lançar um terceiro fundamento aqui, de que nós devemos ser obedientes ao que está escrito e sermos fiéis ao objetivo do que foi escrito. Então a Bíblia diz o que ela quer dizer, e ela quer dizer o que ela diz, e ponto final. Às vezes a gente tenta encaixar o que está escrito na Bíblia para moldar, né, nos nossos próprios comportamentos. Então, se eu acho certo algo, eu tento pegar um texto isolado da Bíblia para encaixar nesse meu comportamento. E nós devemos nos mantermos fiéis ao que ela diz, mesmo que isso vá contra dogmas, vá contra ensinamentos, vá contra padrões que já foram estabelecidos na nossa mente. Mesmo que o que está escrito vá contra a corrente teológica que nós seguimos e acreditamos, nós devemos ser fiéis e nos mantermos obedientes ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz o que ela quer dizer, e ela quer dizer o que ela diz, e acabou. E dentro disso nós devemos também ser praticantes da palavra, como Tiago deixou escrito em Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Então não adianta nada nós nos enchermos de conhecimento, ouvirmos podcasts, assistirmos pregações, lermos um montão de livros, se a gente não coloca em prática o que nós lemos. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, mas logo em seguida colocarmos ela em prática, porque só assim nós seremos bem-aventurados no que nós fizermos. Concluímos que a Bíblia deve ser interpretada com seriedade, fidelidade, sem adaptações para satisfazer nossas próprias vontades, pessoais. E é isso, pessoal. Nós lançamos esses fundamentos importantíssimos e a partir daqui nós vamos construir algo sólido juntos nesse fundamento que foi lançado. Então eu espero que você tenha sido edificado por esse primeiro episódio do nosso podcast, Eu te peço que você não esqueça de salvar esse podcast nos seus favoritos para que você acompanhe as sequências, e manda esse podcast para um amigo seu que você sabe que ele vai gostar, ou para um amigo seu que você acha que ele está fraco nos fundamentos e precisa fortalecer os fundamentos na palavra,
e que vocês sejam edificados juntos, né? Então, até o próximo episódio, que nós estaremos falando já mais praticamente sobre escatologia. Então, Deus abençoe vocês, shalom e até a próxima.